ouvir a voz do Salvador. João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós às vezes precisamos tomar decisões na vida. São decisões que podem determinar a nossa vida, né? Uma vez eu cheguei para minha mãe, eu já estava um rapaz experiente, maduro, vivido, e cheguei para minha mãe e disse que eu tinha decidido me casar. Eu já tinha 18 anos, e 18 anos é uma pessoa muito experiente, né? Muito madura. E eu cheguei para minha mãe e para o meu pai e falei que queria me casar. E aí meu pai falou para mim assim: você tem certeza? Eu disse: tenho. E minha mãe disse assim: tem nada, rapaz, quem é dessa idade pode ter certeza de alguma coisa? E eu disse: tenho, porque eles tinham que me autorizar, porque eu só tinha 18 anos, né? Então não podia casar ainda. Não sei se hoje ainda é assim, mas eu não tinha 21 anos, eu tinha que ter autorização dos meus pais. E aí eu tomei a decisão e me casei, e isso mudou a minha vida. Eu casei com 19 anos, fiquei noivo com 18, e cheguei à conclusão de que eu deveria ter ficado noivo com 17, casado com 18, porque eu não teria perdido um ano na solteirice aguda, que é um negócio triste, que eu sei como é que é, mas assim, eu poderia ter ficado livre daquilo muito mais cedo, porque eu tomei uma decisão. Eu fiquei sabendo uma época de uma médica que ela estava, se eu não estou enganado, em Belém. É uma história que marcou a minha vida, porque ela estava no seu plantão já há um tempo, e ela estava aborrecida porque a hora dela já tinha passado, já era para ter ido embora, e não terminava. O outro médico que estava no plantão não chegou, e ela tomou a decisão de ir embora, ainda que alguém chegou para ela já chegando no carro, chegou para ela e falou que chegou uma criança que teve um acidente muito sério, e ela tomou a decisão de ir embora. Ela foi embora e a filha dela morreu, porque a acidentada era a filha dela, e ela tomou a decisão de ir embora numa hora que ela não poderia ir. A vida é feita de decisões. A gente tem uma história aqui de um homem, talvez velho, não sei qual é a imagem que passa na cabeça da gente, mas talvez velho, um homem que conhecia as coisas da Bíblia, um homem que conhecia as coisas da salvação, mas um homem que não tinha ainda claro na cabeça dele a respeito daquilo que dizia respeito à sua salvação. Então ele vai diante de Deus e diante de Jesus e se apresenta diante dele, chamando-o de mestre, chamando-o de
de mestre vindo da parte de Deus, mas ele quer saber o que fazer para entrar no reino dos céus. Eu quero conversar com vocês sobre esse tema, salvação, um caminho da angústia à vida. Não existe salvação que não comece na angústia. Não existe salvação a quem não está precisando de salvação. Não existe salvação em quem não olha para dentro de si e tem uma angústia que mexe com o seu interior para poder fazer com que ele tenha medo, com que ele tenha dúvida, com que ele tenha insegurança. Se o meu coração não é capaz de sentir esse medo, se o meu coração não é capaz de sentir essa angústia, se o meu coração não é capaz de sentir esse temor, se o meu coração não é capaz de sentir essa preocupação com relação à eternidade, não vai haver salvação, porque salvação começa com uma angústia que bate na alma. Esse homem se apresenta diante de Deus, diante de Jesus, com uma dúvida que reflete a sua angústia. A pergunta dele é exatamente essa que está aqui no versículo de número 2: Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Lá na frente, o homem volta a tocar no assunto a respeito do reino de Deus, e Jesus começa a deixar claro para ele: olha, você está aqui conversando comigo, você de alguma maneira sabe alguma coisa a meu respeito, você chega aqui me chamando de mestre, você está aqui conversando comigo, mas é preciso que você compreenda que essa dúvida que está dentro de você é uma dúvida que você não tem como tirar se você não passar pela experiência do novo nascimento. Ele era um mestre, ele era dos principais dos judeus. Não havia principal de judeu que não conhecesse a palavra de Deus. Ele era uma pessoa marcada pela experiência de saber as coisas da palavra de Deus. Quando eu era criança, ouvia do Evangelho. Na igreja, as igrejas antigamente usavam mais aquilo que nós estamos chamando de culto evangelístico, que é esse dia para poder confrontar a alma da gente, era comum, e eu desde criança gostei muito de igreja, minha família não, mas eu sempre gostei de igreja, e assisti culto da igreja adventista. Nunca me esqueço do filme que falava, era um filme que demonstrava o dia da volta de Jesus. A adventista gosta muito de falar do advento, da volta de Jesus, e aquele filme sendo apresentado sobre a volta de Jesus, e eu ficava incomodado, impactado com aquela história, e me lembro que fui deitar naquele dia e sonhei que eu estava sendo levado para o céu, e o meu pai e minha mãe estavam ficando, e eu ficava angustiado. O texto fala de reino de Deus. Reino de Deus apresenta-se de várias formas no Velho Testamento, no Novo Testamento. Os estudiosos focam coisas diferentes em tempos diferentes, mas é no geral claro que quando ele está falando de reino de Deus, ele está falando da outra realidade após aqui, nesse caso. Então Jesus está falando: olha, eu quero falar para você a respeito do reino de Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para ti. Olha, você pode achar isso aqui tudo uma palhaçada. Desculpa a expressão. Você pode achar isso aqui tudo uma palhaçada. Esse negócio de igreja é tudo uma palhaçada. Você pode achar que toda essa história de 2000 anos é uma enganação. Pode achar. Você pode achar que isso tudo é uma filosofia, uma forma de dar sentido à existência humana na terra. Você pode achar que isso aqui é uma invenção da mente humana para poder resolver os conflitos que a gente não consegue resolver. Pode achar qualquer coisa. Eu sempre chamo a atenção de um detalhe: eu não tenho medo de avião, não tenho medo de voar de avião, não tenho medo porque o piloto vai junto. O dia que arrumarem um avião com controle remoto, que o piloto fica embaixo só no controle remoto, eu não vou de jeito nenhum. Mas todas as vezes que o piloto estiver lá, ele que é o responsável, eu vou dormir, ele que deu o jeito dele, porque ele vai ter que primeiro cuidar da própria vida.
Quando eu olho o cristianismo e vejo Jesus falando esse tipo de coisa, eu fico pensando assim: ninguém viria para cá para viver uma palhaçada, ninguém viria para cá para criar uma filosofia, ninguém viria para cá para criar uma religião, ninguém viria para cá para poder dar consciência às angústias das pessoas, se ela não estivesse acreditando nisso. E ele veio para cá, viveu isso, acreditando nisso, sabendo que iria para a cruz. Como alguém vai inventar uma palhaçada indo para a cruz? Como alguém vai inventar uma filosofia morrendo? Como alguém vai chegar num lugar para dizer assim: quem crê em mim tem a vida eterna, e você vai ter a vida eterna se eu for para a cruz no teu lugar? Vem para mim que eu vou para a cruz no teu lugar. Quando Jesus veio para a cruz, quando Jesus trata de reino de Deus, Ele está falando de uma eternidade, de uma realidade depois, que passa necessariamente por sua morte, porque a morte de Cristo é a verdade salvadora de Deus. Deus não estava brincando, querido. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, é para livrar a minha vida, e é para livrar a tua vida de uma condenação eterna. Ah, como é que é o inferno? Sei lá, não sei como que é o inferno. Essa semana um escritor famoso teve uma entrevista numa revista, e aí alguém perguntou para ele assim: se você fosse cristão e acreditasse na vida depois da morte, você queria ir para o paraíso ou para o inferno? Ele falou: eu queria ir para o paraíso no meio de semana e o inferno no fim de semana. Engraçadinho ele, né? Ele está pensando que inferno é um lugar para passear no final de semana. Ele está pensando que inferno é uma realidade que eu vou bagunçar no final de semana. Ele não está entendendo, quando a palavra de Deus fala de inferno, está falando de uma realidade em que Deus não estará presente e o homem estará entregue à sua própria miséria. Nós vivemos nessa terra e nós somos miseráveis, mas a misericórdia de Deus se renova todos os dias sobre nós. O inferno é uma realidade em que a misericórdia de Deus não haverá, e o homem e a mulher serão entregues à sua própria miséria. E isso é tão terrível, isso é tão terrível, que Jesus Cristo resolveu ir para a cruz para morrer no teu lugar. Era essa a angústia daquele homem. Eu vivo na religião, eu entendo a religião, eu falo na religião, mas tem alguma coisa que ainda tem dúvida dentro de mim. Eu não entendo muito essa história do reino de Deus, eu não entendo muito essa história do depois daqui, eu não compreendo muito o que vai acontecer comigo, eu não sei o que eu quero, isso ainda é um problema para mim, eu vou adiar para amanhã. Se o Luciano e a Nilce tivessem resolvido adiar para o semestre que vem, para as próximas férias, o tratamento da Ana Laura, ela não estaria aqui. Se você não se preocupa com a questão da salvação, se você não se preocupa com a questão de inferno, se você não se preocupa com a questão do depois daqui, fique tranquilo. Mas se isso preocupa o teu coração, querido, experimente essa angústia, não fuja dela, não negue, porque ela é um fato. Se o teu coração não é capaz de sentir uma angústia por ser pecador, Deus, eu sei que o Senhor me ama, Deus, eu sei que o Senhor me perdoa, Deus, mas eu sou um pecador, eu tenho uma dívida contigo, meu coração se angustia porque eu tenho uma dívida com o Senhor. Deus, eu sei que sou um pecador. Quem não vive a angústia de reconhecer o seu pecado, quem não vive a angústia de reconhecer a sua dívida com Deus, não vai experimentar salvação nunca. E não é perdão pela palavra feia que eu falei ontem, não é perdão porque hoje eu não ajudei o pobre. Está se falando de perdão, porque eu sou um pecador e eu tenho uma dívida com Deus. Eu sou um pecador e tenho uma dívida com Deus. A Nilce estava aqui na frente falando sobre o fato de que Deus teve misericórdia dela, porque ela é um grãozinho, ou seja, ela é minha colega de grão, né? Pecadores,
Eu sou pecador, você é pecador, você é pecadora, você e eu, se Deus olhar para nós diretamente, nós seremos levados diante do trono para sermos julgados, porque somos pecadores, todos. E como pecadores, todos nós, a Bíblia diz que nós somos tirados da glória de Deus, nós somos despidos da glória de Deus, porque somos pecadores. Isso angustia tua alma? Isso preocupa você? Não preocupa? Fique na boa. Se isso não preocupa você, tudo mais que vai ser dito aqui não tem sentido. Eu perguntava para o meu pai: pai, o senhor é pecador? Ele dizia: sou. Jesus Cristo é Salvador? Ele dizia: é. E Jesus Cristo morreu na cruz para quê? Para me perdoar. Perdoar para quê? Para eu não sofrer. E quando o senhor morrer, acabou. Então o senhor acredita que quando o homem morrer não vai existir mais? Ele diz: é. Mas Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e a Bíblia fala que ele foi o primeiro que ressuscitou, e nós ressuscitaremos com ele. Ele diz: ah, mas aí eu já não concordo não. É isso, querido, você não concorda? Você acha que aquilo que está na palavra de Deus não é verdade? Você acha que esse livro aqui é uma invenção humana? Tudo bem. Agora, não fuja da tua responsabilidade se o Espírito Santo de Deus tem revelado ao teu coração que a Bíblia é verdade. Não fuja se o Espírito Santo tem incomodado o teu coração dizendo: você é pecador, você é pecadora. Igual o pastor Aloísio. Você precisa do meu perdão, você precisa da minha graça. Se o Espírito Santo estiver falando isso no teu coração, você vai entendendo o que é a angústia que faz o homem viver na terra e não entender o sentido da sua existência. O Victor Frankl trabalha essa tese dizendo que a vida humana só tem sentido quando ela encontra o sentido da sua existência. Quando eu puder olhar para dentro de mim e entender que eu vivo para algo, eu vivo para a eternidade, eu vivo para uma coisa que não termina aqui, não pode terminar aqui, não são apenas 60, 70, 80 anos. Se isso angustia o teu coração, querido, se isso mexe com você, se isso de alguma coisa te incomoda, de alguma forma te incomoda, aí é o convite de hoje. Agora, se você acha que Deus é um garoto de recado que está para te ajudar na hora das angústias, como meu pai achava, aí você não vai entender a ideia e a resposta terrível que Jesus dá. Jesus olha para aquele homem e diz assim: deixa eu falar uma coisa para ti, Vitor, a tua situação é muito ruim, cara, é muito ruim. Você pensa que está boa. Olha, a tua situação é muito ruim. Eu imagino alguém que chega lá no meu consultório para pedir uma ajuda, e eu, psicólogo, e ele chega ali, e eu olhar para ele e falar: bicho, eu vou falar um negócio para te dar. Não. Esquece. Bota a violinha no saco e vá para casa morrer, porque não tem jeito para ti não. O que Jesus disse para aquele homem foi exatamente isso. Cara, não tem jeito para você. Meu irmão, não tem jeito para mim. Eu não posso pagar uma dívida que eu não tenho com que pagar. O que eu tenho é uma vida falha. Como é que eu vou oferecer uma vida falha em lugar do meu pecado? Porque a minha vida já é falha. Jesus Cristo olhou para aquele homem e disse assim: é preciso que você nasça de novo. Você mesmo não tem jeito. Se você quiser entrar no reino de Deus, você não tem jeito. Pô. Como é que você vai entrar no reino de Deus? Vitor, como é que tu vai entrar no reino de Deus, cara? Como é que o Jamison? Até logo tu, Jamison. Irmãos, vocês não sabem da missa um terço. Se vocês soubessem de mim, vocês iam falar assim: rapaz, esse cara não pode estar nem ali, quanto mais falar que vai para o reino de Deus. Como é que vai para o reino de Deus?
Ninguém pode ir para o reino de Deus, ninguém merece o reino de Deus, você não merece o reino de Deus, e Deus conhece profundamente o teu coração. Deus sabe de todas as coisas que você fez, deixou de fazer, pensou, falou. Deus conhece tudo. Deus conhece a nossa natureza, sabe que somos pecadores, não há possibilidade para nós. Jesus olha para aquele homem cheio de religião, Jesus olha para aquele homem cheio de temor, Jesus olha para aquele homem cheio de seriedade, mas Jesus olha para ele e fala: não tem jeito para você, tem que nascer de novo, cara. Se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu tenho falado aqui uma coisa, até porque, como psicólogo, de vez em quando eu fico vendo algumas pessoas imaginando que na psicologia o homem vai ter solução para a sua vida. Besteira. Você pode ter solução para a tua depressão, você pode ter solução para a tua autoestima baixa, você pode ter solução para uma vida de conflito com a família, você pode ter solução para um monte de coisa, mas você não tem solução para a eternidade na psicologia. Não existe solução para a eternidade na educação, não existe solução para a eternidade na política, só existe solução para a eternidade em Jesus Cristo. É necessário dizer que você vai ter que nascer de novo. É como se eu tivesse sentado numa cadeira, grudasse no meu cadastro assim e levantasse, e falasse: eu vou me levantar do chão. Eu não tenho como me levantar, amado. Você não tem como se levantar, você não tem como se salvar, você não tem como pagar o teu próprio pecado, você não tem como. E às vezes a sua vida está angustiada, a sua vida está muito ruim, porque você não descobriu o sentido da existência da vida, e está tentando descobrir, e está tentando dar sentido à vida, e fica inventando um monte de coisas, um monte de recursos para poder dar sentido à vida. Não existe sentido na vida sem a alma humana voltar lá para o seu Criador, para dizer: Senhor, eu estou aqui, precisando de Ti. Foi o Senhor quem me fez, foi o Senhor quem me criou, eu pequei contra o Senhor, eu preciso de Ti. A angústia humana, ela é resultado da distância do Criador. E Deus me amou de tal maneira, nós lemos no versículo 16, e Deus te amou de tal maneira, que Ele morreu na cruz para poder tirar essa angústia da tua alma e você ter certeza de vida eterna. Vida eterna não é porque eu fiz alguma coisa para merecer. Vida eterna é porque o Senhor resolveu e diz assim: olha, você vai ter que nascer de novo. Aí o velhinho diz assim: mas como eu vou nascer de novo se eu já sou velho? E Jesus fala: não, cara, eu estou falando de uma outra coisa. Eu estou falando de nascer da água e do Espírito. Eu estou falando de uma purificação, de uma limpeza que é feita na sua vida. Eu estou falando de uma lavagem que é feita na sua vida. Eu estou falando de um perdão que é dado a você. Eu estou falando de um amor que desce dos céus ao teu coração e você vai saber o que é nascer do alto. Eu estou falando de alguma coisa sobrenatural que o Espírito Santo faz dentro de você. Não fique esperando o dia que você vai se tornar tão bom a ponto de merecer a salvação, porque nunca vai acontecer. A Bíblia diz que se nós guardarmos toda a lei, mas tropeçarmos num só ponto, nós seremos culpados dela toda. Jesus estava falando de alguma coisa que era sobrenatural. Ele estava falando da graça de Deus, desse favor de Deus, dessa ação que Deus faz em relação ao ser humano. E o versículo de número 15 chama atenção: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Foi necessário que o Cristo fosse levantado. Foi necessário que o Cristo fosse levantado e morresse naquela cruz no meu lugar. Foi necessário que o Cristo se levantasse e morresse numa cruz no teu lugar. A salvação é algo
profundamente espiritual que sai do coração de Deus em direção ao teu coração. O que é necessário para o homem e também é gerado pelo Espírito é o arrependimento. É o homem olhar para dentro de si e reconhecer, cara, eu preciso. Talvez eu não precise de religião. Talvez eu não precise de igreja. Mas eu preciso reconhecer que sou pecador. Reconhecer que existe um vazio na minha alma que é angústia. Reconhecer que há uma impossibilidade em mim. E reconhecer que o amor de Jesus na cruz é a verdade de Deus para mim. Eu não ando matando ninguém, eu não ando roubando ninguém, eu não sou traficante, eu não acabo com a vida das pessoas, mas eu sei que sou pecador. E eu preciso de Jesus. Porque Jesus, eu sei que você não é um garoto de recado que veio aqui na terra para poder falar algumas coisas bonitas. Eu sei que você não é um espírito super desenvolvido que veio aqui para dar um exemplo. Jesus, eu sei que você é Salvador. E eu sou pecador. E eu preciso do teu perdão. E eu preciso da tua graça. Irmãos, não há algo espetacular, não é algo do choro, da angústia, é algo da sinceridade do coração. É algo que leva o homem a olhar para dentro de si e se reconhecer: eu sou pecador. Você é pecador. Eu entendo que não tenho como fazer alguma coisa para me salvar, porque a resposta de Jesus demonstrou que eu preciso nascer de novo, mas eu não posso nascer de novo por mim mesmo. Eu preciso de Jesus. Jesus, eu creio em Ti, sabia? Olha, eu sei que eu tenho falhas, eu sei que tenho problemas, eu sei que eu não entendo tudo direito, mas uma coisa eu sei: eu creio em Ti. Jesus, eu creio em Ti. Eu creio que você é Salvador. Preciso de Ti porque eu sou pecador. A Bíblia diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vem para mim, cara. Se você tem olhado para a tua vida e não tem encontrado sentido para ela, se você tem olhado para a tua vida e tem entendido que a vida não pode ser só isso, se você tem deitado a tua cabeça no travesseiro e fica se perguntando o que é a vida, amanhã eu vou me levantar outra vez e vou trabalhar o dia inteiro, e à noite eu vou deitar aqui, e depois eu vou trabalhar o dia inteiro, e vou envelhecer e vou morrer. E se de repente você começar a sentir que o Espírito Santo fala com você de alguma coisa que diz respeito à eternidade, eu quero convidar você hoje para poder dizer: Senhor Jesus, eu quero, eu creio nisso e quero. Eu tomei a decisão e casei. Aquela médica tomou a decisão e não cuidou da filha dela, ela morreu. A Bíblia fala que a gente tem a vida e a morte, e que nós precisamos fazer uma opção. A Bíblia diz: eis que coloco diante de você a vida e a morte. Jesus Cristo diz assim: eu sou a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Eu quero convidar vocês com muita tranquilidade agora, para fechar os seus olhos, para olhar para dentro de você e dar uma resposta para Deus. Eu vou perguntar no nome de Jesus. E eu sei que você consegue falar com Deus. E talvez você diga: Senhor, eu não consigo acreditar nisso. Eu acho muito bonito, mas não consigo acreditar nisso.
Talvez você diga: Senhor, eu nem quero acreditar nisso. Talvez você diga: Senhor, eu acho que vou ter que esperar mais um tempo, porque ainda tem algumas coisas do pecado que eu quero viver, e quem sabe, se o Senhor me der tempo, depois eu dou meu jeito. Mas talvez você diga: Senhor, eu não aguento mais, eu quero tomar uma decisão, eu quero receber essa água que purifica, vindo do Espírito do Senhor. Eu quero o teu perdão, quero a tua misericórdia, quero a tua graça, quero a comunhão contigo, Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor venha no meu coração hoje e entre, e eu possa experimentar dessa graça e dessa misericórdia. Ô Pai, o Senhor sabe o que se passa na alma de cada pessoa agora. O Senhor conhece o coração de cada pessoa. Eu, Aloísio, tenho uma obrigação contigo: pregar a tua palavra. A igreja do Senhor tem a obrigação de pregar a tua palavra nas suas várias formas. Mas agora é o teu espírito e o coração que se apresenta diante do teu altar. E eu quero pedir que, em nome de Jesus, o Senhor abençoe a quem chama, e que o Senhor dê coragem a quem o Espírito Santo está incomodando, para que esse dia tão importante de decisão seja decisão pela vida, seja decisão pelo perdão, seja decisão pela graça, seja decisão pela comunhão. Venha, ó Santo Espírito, faz a tua obra, Pai, e aplica em nós a tua verdade. Vou pedir que cada pessoa continue cuidando de você, do seu coração. E quero perguntar se há alguém hoje que quer dizer: eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero que Jesus entre no meu coração, eu quero orar por você. Se há alguém entre nós hoje que quer entregar a sua vida para Cristo, levanta a sua mão, querido, em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Se você reconhece que hoje é o teu dia, amém, querida, Deus abençoe a senhora. Que hoje é o seu dia, amém, filha, Deus te abençoe. De você falar: Senhor, eu quero isso para a minha vida, é tua verdade, eu quero para a minha vida. Que você possa manifestar, dizendo: que seja verdade para mim, então, em nome de Jesus. Amém, filha, Deus te abençoe. Deus abençoe quem sente no coração que o Espírito Santo fala com você, e que você quer entregar a tua vida para Jesus hoje, para que Jesus seja teu Salvador, que Jesus viva dentro de você, que você pode tomar uma decisão por Ele, para dizer: Senhor, eu não quero ficar assistindo de camarote, Senhor, eu não quero ficar admirando o teu amor, eu quero experimentar o teu amor. Que você levante a tua mão para a gente orar por você, em nome de Jesus. Não vou ficar insistindo aqui com as pessoas. Eu sei que há um tempo, que há um momento de luta dentro da gente, mas eu não quero ficar chantageando você. Então, há mais alguém que quer que a gente ore hoje? Vamos ficar em pé para a gente orar. Eu vou convidar você que levantou a tua mão, se você quiser vir aqui na frente, nós vamos orar com você. A gente vai cantar.